assim, na verdade, pela teoria darwiniana, na verdade, foi se selecionando, né? Mas eu vou falar como se fosse uma construção proposital. À medida que os organismos foram evoluindo, foi se dando o espaço para um tecido especializado que hoje a gente chama de sistema nervoso e que basicamente eram células especializadas em levar informações de diversas partes do corpo para outras. Então, o sistema nervoso é isso, ele leva uma informação da sua mão para o cérebro, ele leva a informação do cérebro para o músculo, ele leva a informação do intestino para a medula, são, vamos falar que são os nossos cabos de transmissão de telefonia, de informação dentro do nosso corpo. O que foi se desenhando ao longo da evolução, inicialmente eram fibras bem fininhas que se especializaram e são as fibras chamadas de neurônio. Elas são um corpo celular que parece uma raquete. Imagina uma raquete de tênis, mas a empunhadura da raquete é muito, muito, muito longa. Então, assim, a telinha da raquete, a rede onde a gente bate na bola, é o corpo do neurônio. Já a empunhadura equivale ao axônio, que é a parte do neurônio, que é o fio, que é a fibra. Para ter uma ideia, a gente tem neurônio de 1,5 metro ou mais de tamanho do nosso corpo. Não, eu tenho quase 2 metros de altura. Você tem no máximo 1,10 m. Eu vou pedir para fazer um bip enquanto eu faço uma resposta aqui não filmável, senão o YouTube tira a gente do ar. Mas assim, essa especialização dessas fibras, aí pensa, para um organismo assim, com poucas células, um organismo pequeno, provavelmente aquela transmissão da informação, a velocidade com que a informação chegava não era tão relevante como é, por exemplo, para uma baleia, como foi para um dinossauro, como é para a gente, ser humano, certo? Então, as vias iniciais, elas eram um fiozinho, e aí você tinha uma despolarização, que é isso, uma carga de energia que acontecia no corpo do neurônio e que era transmitido como um impulso. Pensa numa onda, um choquezinho, que vai percorrer toda aquela célula. Uma célula simplesmente não especializada, ela transmite aquele choque numa velocidade. Ao longo da evolução, foi se criando um sistema que é o sistema da mielina. E aí sim, é bastante importante. A mielina é a diferença entre um fio que no começo era desencapado, e a partir de então ele passa a ser sabe aquele fio cabeado, isolado, que transmite informação de maneira eficiente, mais rápida possível. É como comparar, por exemplo, um daqueles fios de telefone antigo, fininhos, com um cabo... Eu vou fazer outra piada. Eu não era nascido nessa época. Tá bom. Vamos pegar um fio de telégrafo, olha só que legal. Pior ainda. Vamos comparar um fio de telégrafo com, por exemplo, um cabo HDMI 8K blindado que transmite informação super rápida. Né? O fio do telégrafo traduzia... O que ele tinha que fazer? Ele tinha que levar um sim ou não, ele tinha que levar um pequeno estímulo. Já o 8K, tudo bem que são sims ou não, né? Mas é um monte de dado de uma vez só. E essa é a diferença do que a gente chama de mielina ou não. Então, tentando colocar isso em termos científicos, assim, o neurônio é uma célula especializada e o estímulo é conduzido através de uma parte específica dele, ele é conduzido à distância pela parte específica que é chamada de axônio, que é aquele prolongamento, é aquele fio bem longo. Se esse axônio não é mielinizado, é o desencapado, ele leva devagar aquele estímulo. Sim. Se ele é encapado, mielinizado, ele leva aquele estímulo com muito mais rapidez, como um fio blindado e espesso e tudo mais. Só a título de informação, né? A fibra mielinizada, ela vai levar a informação mais ou menos uns 60 metros por segundo. Isso no corpo humano é uma coisa de louco, assim. 60 metros por segundo. Por segundo,
A fibra não mielinizada, que é uma fibra lenta, é mais ou menos 2 metros por segundo. Então, a diferença de capacidade de função delas é muito grande. É no mínimo 10 vezes a diferença, mas pode chegar a 120. É bem... Essa figura que eu estou mostrando aqui para quem está acompanhando a gente no vídeo mostra a mielinização da fibra. Então, você tem um estímulo saltatório. Isso faz com que ele vá muito depressa. Quando você não tem mielina, por exemplo, nesse segmento aqui, ó, o estímulo passa um pouco mais devagar, porque ele não consegue saltar.